Meu nome é Luan Vitor Corrêa Jatobá, sou aluno do segundo período de Engenharia Civil do IFAL, esse trabalho é da matéria de Desenho Técnico do segundo período, da professora Rafaela. Irei apresentar sobre reta, arco e arco, sendo o arco não envolvente. Bom, os dados são, logo de início, raio da circunferência com 25 mm e o raio da concordância com 30 mm. Irei logo fazer a circunferência tendo o raio de 25 mm e após isso traçar uma reta logo abaixo da circunferência. Aqui é o raio da circunferência, valendo 25 mm. E agora irei traçar uma reta paralela. Deixa eu escurecer mais para conseguir enxergar. Bom, o meu desenho ao final, quando estiver pronto, vai ter a formação de uma espécie de S. Os dois arcos vão formar tipo um S. Iremos fazer um arco que tem a distância da reta de 30 mm, daqui, a distância de 30 mm, e 30 mm da distância da circunferência. Então vamos achar o ponto comum para a construção desse arco no raio igual a 30. Irei começar logo marcando 30 milímetros. Marquei o ponto, agora eu vou traçar uma reta paralela a partir da reta. Irei construir uma reta paralela com a distância de 30 mm. Foi o que eu fiz aqui. Bom, não sei onde está o arco. Como irei fazer? É bem simples. Sabemos que a distância do raio da circunferência é 25 mm. Essa distância aqui que eu acabei de fazer é 25 mm. Para encontrar o local exato do arco, irei somar 25 daqui, 25 mm do raio da circunferência, com mais 30 mm do raio da concordância, totalizando 55 mm. O raio, ele vai ter, o raio total, né? Vai ter 55 milímetros. Bom, vou medir então essa distância e vou construir o arco. A ponta seca do compasso vai no centro da circunferência. Primeiro eu tenho que medir, né? Esqueci de medir. Medi os 55 milímetros, que é a soma do 25 mais os 30. Pronto, marquei o ponto. Agora eu vou traçar com o compasso o arco. A ponta seca no centro da circunferência e a outra ponta nos 55 milímetros. Pronto. Esse então é o centro que eu vou chamar de centro OA. Aqui é o centro que eu vou chamar de centro OA. Agora falta encontrar os pontos de concordância. Iremos usar a primeira regra de concordância, que consiste que o ponto da concordância e o centro, ou seja, o ponto da concordância e o centro, estão em uma reta perpendicular.
ponto da concordância e o centro estão numa reta perpendicular. Vou chamar esse aqui de ponto C1. Agora, para o segundo ponto de concordância, usaremos a segunda regra, que consiste que a ligação dos dois centros, o primeiro da circunferência e o outro aqui, dá no meio o ponto da concordância. Posicionar certinho. Tendo o centro, aqui no caso eu vou chamar o ponto de C2. Aqui é os pontos C1 da concordância e o ponto C2 da concordância. Tendo o centro, os pontos de concordância é só usar o compasso. Iremos usar o compasso agora. A ponta seca vai no ponto OA, aqui. Abertura até o C2. Então C2. Agora ele vai traçar o arco. Deixa eu ajeitar certinho. Pronto. Agora formamos a curvatura em S, como eu falei. Nesse sentido. Bom, irei agora falar um pouco sobre o que é o arco, onde eles são usados e em seguida irei mostrar imagens de aplicações de arcos na engenharia civil e também na arquitetura, né? O arco, normalmente, ele vai ser um elemento construtivo em que a curva que é arredondada, normalmente em alvenaria, que moldura a parte superior de um vão, né, que vai ser a abertura, a passagem, suportando o peso vertical do muro em que se encontra. Das diversas aplicações que um arco ele pode ter, observa-se principalmente a sua construção, sua utilização em portas, janelas, pontes, aquedutos, como elementos de composição tridimensionais de abóbadas e até em paredes de retenção ou barragem. Também em formações geológicas naturais. Se pode encontrar arcos como resultado também de erosões e coisas desse tipo. Aqui, alguns exemplos, né, de arcos em construção civil de grandes pontes. Também temos em pontos menores, tanto em tetos de igreja ou nas próprias entradas também. Como pode ver aqui nessa estrutura aqui, nesse castelo também, entrada de arcos. Aqui também podemos ver arcos, ó. Só acompanhar o cursor do mouse. Arcos. Além dessa função prática, né, da distribuição da carga, o arco possui um forte componente decorativo, permitindo uma grande variedade formal. Nesse sentido estético, que o arco ele se torna, né, um elemento útil à identificação e classificação de diversos movimentos artísticos, tanto na arquitetura como na engenharia civil.